bom dia, amigos, mas bom dia mesmo. Está entrando no ar o WTC 60 Minutos. É mais aquela energia total nas suas manhãs de terça-feira. Convidamos a vocês, internautas, que ficam conosco na próxima hora, por nós teremos assuntos aqui muito interessantes. Hoje nós estamos tratando da segurança pública. Nós que já trouxemos aqui no programa a educação, falamos sobre saúde mental. Sabe que o WTC 60 Minutos, que é uma produção conjunta da World Trade Coaching com a Demais TV, Demais TV, a TV do nosso tempo. Você aí que está conosco no www.demaistv.com.br. Fique conosco na próxima hora, que nós temos muita coisa interessante, muita informação de relevância sobre a segurança pública aqui hoje. Como nós fazemos todas as manhãs de terça-feira, nós vamos fazer um pequeno comentário aqui de todos os assuntos que estão na mídia e que, em se tratando de segurança pública, não poderia deixar de ser outro, que foi a rebelião ontem lá do CDP aqui em São Paulo, lá o Cadeião de Pinheiros. Cadeião hoje que está com para mais de 1.300, a lotação está extrema, e ele foi aí, comporta 500 e poucos presos, são presos que estão em transição, ainda não tem pena definida, enfim, houve lá ontem um começo de rebelião controlado, mas que dá bem a noção da questão da insegurança, essas nossas cadeias que, de fato, aí no momento, pelo menos, não estão recuperando ninguém. E também hoje a Polícia Federal está fazendo operação em 14 estados com relação à pedofilia. Pedofilia que, sinceramente, pelo que as informações que nos chegam, tem filmes, material pornográfico com crianças e com bebês recém-nascidos. A gente não sabe onde a mente humana anda muito distorcida. De fato, é uma operação muito importante aí da Polícia Federal. Aqui em São Paulo eles estão atuando, e mais 14 estados. Tem mais aqui, pessoal, colocar esse pessoal atrás das grades mesmo, porque nossas crianças devem ser respeitadas. E nós estamos recebendo aqui conosco hoje o Rildo que já é nosso conhecido aqui, que já esteve aqui conosco aqui, que ele é articulador estadual do Movimento Nacional de Direitos Humanos, ex-presidente do CONDEP, Conselho Estadual de Defesa do Direito da Pessoa de São Paulo. Bom dia, Hildo. Tudo bom, meu querido? Bom dia, Barreto. Bom dia aos telespectadores. Estamos aqui também recebendo o tenente reformado da Polícia Militar, professor da PUC, do curso de Gestão de Segurança, o professor Francisco de Jesus da Paz. Bom dia, professor. Tudo bem, professor? Bom dia, Barreto. Bom dia, telespectadores. Estamos hoje aqui discutindo um tema importantíssimo e muito atual. Conversando com o professor agora há pouco, antes aqui de nós entrarmos aqui no ar, o professor sabe tudo de segurança, vai falar um pouco para nós, vai dar uma aula aqui para nós, e estamos recebendo também o inspetor da Guarda Civil Metropolitana da GCM e presidente do Sindicato dos Guardas Civis de São Paulo, que é o Clóvis Pereira. Tudo bem, Clóvis? Tudo bem, bom dia, Barreto. Estamos à disposição para o debate. É só uma correção, não sou inspetor, eu sou classe distinta da Guarda Civil Metropolitana. Mas tá. sou presidente do sindicato, né? Tá, é a informação que nos tem aqui, mas, enfim, ele já corrigiu a informação. Deixa eu falar para você, antes da gente começar esse bate-papo aqui, que é de grande importância para todos nós, porque segurança diz respeito a nós todos, a nossa família. Nós temos um vídeo institucional aqui de formação das nossas polícias, e eu vou pedir para a Camila colocar para nós aqui. Camila, traz no ar para nós o videozinho aí, por favor. No Falar Global de hoje vamos andar literalmente aos tiros. Fique para ver as novidades da Polícia Tecnológica. A tecnologia tem um papel vital no dia-a-dia da nossa Polícia de Segurança Pública, seja para treinar antes de entrar em ação, seja para preservar a ordem pública. No próximo Falar Global vamos mostrar-lhe uma polícia tecnológica desconhecida da maior parte da população portuguesa. Isto é uma Glock 19 de 9mm, a arma usada pela polícia portuguesa. Eu estou numa carreira de tiro digital, a treinar a minha pontaria, tal e qual os agentes fazem, sem gastar munições e a maior segurança. Oh, polícia, largar! Vamos esperar! Esta é uma das mais recentes inovações da Polícia de Segurança Pública, que a partir de agora pode aperfeiçoar a técnica sem gastar.
Mas a tecnologia já faz parte do dia-a-dia destes agentes e a ideia é estarem sempre a evoluir para melhorarem a sua performance no terreno. No caminho do futuro, a polícia já usa drones cada vez mais evoluídos para controlar multidões e tráfego rodoviário ou em investigações criminais. Unidos de inteligência artificial desde a aeronáutica. Bom, vou perguntar aqui para o nosso professor aqui. A tecnologia, professor, ela interfere bastante, como nós vimos, esse é um vídeo institucional, esse é um vídeo da internet, e ele fala um pouco da tecnologia, então, armamentos mais sofisticados, os drones, como eles mostraram aí, e, enfim, tem mais uma série de aparatos tecnológicos que eu acho que pode ajudar muito as nossas polícias. Antes de nós entrarmos na conceituação propriamente dito da segurança pública, como o professor há pouco me dizia, eu perguntaria ao professor e a nossa Guarda Civil Metropolitana aqui, se essa tecnologia ela ajuda, interfere nesse aparato de segurança, professor? A tecnologia na segurança ela é fundamental. Contudo, não se pode fazer o prover segurança pública apenas recorrendo à tecnologia, porque quem decide em cada situação é sempre o homem, sempre o profissional. Então, há uma necessidade maior de se investir no próprio policial em termos de formação, em termos de fazer uma avaliação correta da situação no qual ele está atuando, a questão da motivação, e muito importante também, no caso brasileiro, é a construção de um novo paradigma de segurança pública, porque com o que nós temos hoje, não há tecnologia que resolva a demanda atual por segurança do Brasil. Clóvis, essa tecnologia, você que é um policial aí atuante, como é que ela se dá? Ela ajuda muito vocês? Não tem dúvida, a tecnologia é um ponto de apoio importante, mas aqui, concordando com o professor, quem faz segurança é o homem, né? Então, toda tecnologia que possa acrescentar ao trabalho, não tem dúvida de que vai facilitar a vida do operador. Mas a segurança tem que ser feita pelas pessoas, né? Ajuda bastante, mas ela não é o fator essencial, né? Professor, de acordo com o artigo 144 da Constituição Federal, a segurança pública é um dever do Estado e um direito de todos. Apesar dessa normatização, o que nós estamos vendo no Brasil é uma insegurança pública, né? O professor até me dizia agora há pouco que esse paradigma, essa segurança reativa e não proativa. Na verdade, o artigo 144 da Constituição Federal, no fundo, ela está preservando uma normatização, uma legislação que foi construída na ditadura civil-militar em 1997. Então, o que se tem hoje no Brasil, lá na Constituição, do artigo 144, é que quando houve o recrudescimento da violência institucional no Brasil, por conta da repressão da ditadura civil-militar, então houve uma reorganização das polícias militares do Brasil, centralizando o controle nas mãos do Exército, e essa legislação ela perdura até hoje e ela está no artigo 144. Então não se faz hoje uma segurança mais efetiva por conta desse modelo que nós temos absolutamente ultrapassado, porque no fundo ele vem desde o Brasil colonial e está hoje no Brasil do século XXI. Ô Rildo, essa questão constitucional e as palavras do professor, como é que você vê essa questão da segurança no Brasil? Ontem nós tivemos essa rebelião aí lá no CDP de Pinheiros, esse sistema prisional que não recupera ninguém. Como é que você, que é advogado, uma pessoa que é ligada aos direitos humanos, como é que você sente, como é que você observa toda essa situação? Então, Barreto, eu concordando bastante aqui com o professor Paz, na verdade, o artigo 144 ele não trouxe, com a Constituição de 88, o modelo democrático, de maneira que a segurança pública, nós perdemos a oportunidade de transformá-la numa política pública de fato, como é a saúde, a educação universal.
E a segurança pública ficou restrita ao padrão das instituições policiais. Mas mesmo lá no artigo 144, vai dizer que a segurança é uma responsabilidade de todos, ou seja, o que enseja que haja uma participação, inclusive, social. O que nós percebemos, Barreto, é que é o seguinte: não há solução fácil para os problemas de tanta desigualdade deste país. E não há dúvida que a violência ela tem como um dos principais motivadores origem a desigualdade social e a desigualdade de direitos. Não há dúvida em relação a isso. Ora, então eu só posso ter a possibilidade de pensar soluções para a segurança pública, primeiro, se haver uma política pública de fato em segurança. E para que haja de fato uma política pública em segurança, eu preciso compartilhar com a sociedade, com o poder público, com as instituições policiais, ou seja, nós precisamos compartilhar dados, experiências e compartilhar o desenho do que imaginamos enquanto uma política pública eficaz. Se isso não se faz, você deixa com que a segurança seja exclusivamente feita por um único órgão, que são as polícias. E aí as polícias elas têm dinâmicas que são próprias delas, né, que muitas vezes não se misturam com dinâmicas do conjunto da sociedade, né? E o que faz com que, ora, a segurança ela dê um resultado em casos concretos, né? Então a gente tem que dizer, olha, em casos concretos as polícias elas dão conta de resolver, mas se você olhar para a questão da violência, você verifica que a polícia ela não dá conta de resolver toda essa quantidade. Por quê? Porque ainda existe, de fato, uma política discutida, debatida, em que ela é também um ator desse processo. Se nós acharmos que só a polícia vai resolver, isso já é assim. E aí os resultados que nós temos são esses que nós estamos percebendo, ou seja, quase que inócuo, enxugar gelo. As polícias hoje elas não conseguem resolver essa quantidade de problemas, porque não é ela, a polícia, que resolve, por exemplo, o problema da desigualdade social, que é o fator gerador de grande violência. Então, nesse sentido, é que, concordando com o professor Paz, nós precisamos mudar os paradigmas hoje da segurança pública. Essa que está aqui, nós já temos os resultados que ela não resolve. Eu gostaria de perguntar aqui para o Clóvis, porque o Clóvis ele é ligado ao sindicato da GCM. Como é que ele sente as palavras, a definição do professor, as palavras do Hildon, e como é que ele sente isso no dia a dia daquele policial que está ali? Você deve ter muito contato, obviamente, você está vendo a demanda que tem. São Paulo, uma cidade imensa, cheia de problemas aí para resolver. Como é que a GCM ela absorve, como é que ela vê essa situação? Mas daqui a pouquinho, no próximo bloco, voltamos já. WTC 60 Minutos, pela Demais a TV do Nosso Tempo. Voltamos aqui, a gente falava aqui com o Clóvis, né, sobre como é que ele percebe os problemas, o policial, né, em detrimento assim, da tecnologia que nós mostramos, né, inclusive eles comentavam aqui comigo que o vídeo que nós trouxemos é um vídeo que faz uma referência à polícia portuguesa, que é uma referência, me dizia aqui o Hildon, eles vão comentar daqui a pouco. Mas, Clóvis, como é que você sente o dia a dia do policial que está nas ruas, esses paradigmas todos de segurança? Como é que você percebe isso? Assim, a sensação do operador é um pouco de frustração, porque as pessoas se doam muito, né?
O policial brasileiro trabalha bastante, é muito comprometido com o trabalho. Eu falo pelos guardas civis metropolitanos de São Paulo. Só que a sensação que se tem, até o Rildo falou um pouco isso, é aquela de que a gente está enxugando o gelo, né? Você mesmo fez uma referência sobre o CDP aí que tá em rebelião e que ele está superlotado. Então as polícias trabalham muito, mas o modelo, a forma como o modelo é concebido, ele não contribui para que a população possa se sentir efetivamente segura, por mais que as polícias trabalhem, e por vezes acaba se frustrando porque trabalha bastante e não consegue ver o resultado daquilo que se espera do trabalho na prática. E isso, em grande medida, é por conta do modelo. Tem mais uma série de fatores, que vai desde a formação, da concepção de segurança, dos equipamentos adequados, da parte salarial e tudo mais, mas com todos esses problemas, o professor aqui foi da ativa há muito tempo, sabe que quem está lá na ponta se doa demais, né? E, na maioria das vezes, acaba, no final das contas, levando a culpa do resultado não ser o que a sociedade espera dele, né? Então, seria importante a sociedade brasileira discutir um novo modelo de segurança, né? Isso seria bom para todo mundo, desde os operadores até a população, né? Uma coisa que fosse mais compartilhada realmente, né? Que fosse mais responsabilidade de todos efetivamente. Hoje a responsabilidade está demais nas costas dos agentes, né? E é uma coisa muito mais ampla do que só isso. Clóvis, deixa eu fazer uma pergunta para você, que é uma curiosidade até minha aqui, pessoal. O que difere a GCM das outras polícias, a Polícia Militar? A atuação dela, que é restrita à região metropolitana? As guardas municipais, ela é uma polícia no âmbito do município, mas a função principal delas, ela ocupa um espaço no sistema de segurança que estava meio no vácuo, que é a prevenção. Mesmo lá no artigo 144, quando lista lá o rol das atribuições de todas as instituições policiais que tem lá, nenhuma delas tem como característica principal, como atuação principal, a atuação preventiva. As guardas municipais ocuparam esse espaço, né? Então, muitas vezes as pessoas acham que tem um choque Não tem, realmente não tem, né? Cada polícia tem um espaço a ser ocupado, não tem problema nenhum essa multiplicidade de polícias, do meu ponto de vista. Eu acho que isso necessariamente não é isso que faz mal ou bem, mas as guardas municipais elas vão cuidar do patrimônio do município, é uma das atribuições. A partir da regulamentação, que foi em 2014, que é a Lei 13.022, estendeu o rol de atribuições, mas, fundamentalmente, as guardas municipais têm como foco de atuação a prevenção na área de segurança nos municípios onde atuam. Eu tô tirando umas dúvidas com o Clóvis aqui, porque eu sou uma pessoa que sou adepto a polícia é extremamente importante. Durante o governo do José Serra, aqui em São Paulo, eu e minha equipe fomos contratados aí para fazermos uma revista policial que apresentava, na verdade era de âmbito interno da Secretaria da Segurança Pública, e apresentava o novo governo e os novos delegados de classes especiais, que são os que gerenciam a polícia nas diversas regiões, né? E eu tive a oportunidade de ter muito contato com eles e ver a importância do trabalho da polícia, evidentemente, em todos os âmbitos. Mas eu tenho só mais uma perguntinha para o Clóvis aqui, que isso, aqui todo o meu respeito à GCM, aos policiais da GCM, mas às vezes, por vezes, eu ouço algumas observações que algumas pessoas acham que a polícia metropolitana, eu não sei se seria em todas, mas aqui no caso de São Paulo, ela é um pouco mais assim, brava, mais agressiva que a própria PM. Você já ouviu falar alguma coisa assim? Como é que você analisa isso, Clóvis? Pelo contrário, o feedback, né, o retorno que a gente tem é exatamente o contrário. E tem uma grande referência que a gente tem, talvez tenha sido um caso pontual ou outro, aí eu não sei exatamente em que circunstância foi, mas, de maneira geral, a população se aproxima mais das guardas municipais como um todo, e aí tem vários aspectos, que vão desde a forma como a formação é feita,
O fato dos agentes das guardas municipais serem das próprias cidades, da própria cidade, então tem uma relação maior com a cidade, conhece, por vezes, a cidade melhor, né? Tanto que as pessoas, e aí a gente pode pegar o centro de São Paulo aqui como referência, mas as pessoas procuram muito mais a Guarda Civil para pedir informações do que as outras forças policiais por conta dessa proximidade. É possível que tenha acontecido em algum momento da história, fundamentalmente quando a gente teve uma atuação muito incisiva em relação ao comércio ambulante, que tinham muitos conflitos, né? E aí é possível que possa ter ficado essa impressão. Mas no histórico da Guarda, de maneira geral, não tem não, né? A gente tem até um histórico de pouca violência, né? Não tem muito isso não, foi só impressão realmente. Tem que contextualizar, né? O professor, me diga, um novo paradigma para a segurança pública passa pela universidade, pelos centros acadêmicos? Barreto, essa questão que você levantou, eu considero como essencial. O modelo de segurança pública do Brasil de hoje, ele foi construído ainda durante o Império, no começo do Império, Dom João VI. Esse modelo não existe no mundo moderno. Esse é um caso específico do Brasil, praticamente. Tem mais 2 países com esse modelo. Há uma necessidade de se construir um novo paradigma de segurança pública para o país. E esse modelo ele não pode ser construído pelas polícias, porque há um interesse corporativista excessivo, cada um querendo impor o seu ponto de vista. E, na verdade, a segurança pública não é uma questão da polícia. A segurança pública é uma questão da sociedade. E, nesse sentido, a Universidade, a Academia Brasileira, pode e deve contribuir sensivelmente com pesquisas, com estudos a respeito da violência, da criminalidade e de como o Estado, como a sociedade, vai enfrentar essa questão. E não somente a universidade, é uma questão de toda a sociedade. A sociedade civil organizada, os movimentos sociais, os sindicatos, enfim, e todos podem e devem contribuir para uma ampla discussão e uma reformulação profunda no sentido de se construir um novo paradigma para a segurança pública do país, porque o que se tem aí está absolutamente exaurido e fora do tempo. Rildo, uma polícia mais proativa, uma segurança pública mais proativa e não tão reativa. Pois primeiro, eu acho que é importante, assim, um pouco na linha do professor Jesus Paz aqui, a gente voltar a pensar a segurança enquanto uma política. Nós precisamos de um sistema. Precisamos de um sistema que diga o que a Guarda Municipal vai fazer, o que a Polícia Militar vai fazer, o que a Polícia Civil vai fazer, e a Polícia Federal, enfim. E a sociedade, o que ela vai fazer? O que a saúde vai fazer para melhorar? O que as escolas vão fazer? O que as universidades vão fazer? O que a cultura vai fazer? Ou seja, não dá para pensar em segurança pública somente a partir de uma instituição policial. Nós temos que pensar a segurança pública a partir da vida das pessoas e a partir das comunidades. Ou seja, as comunidades têm que participar dos processos, dizer como é que vai naquele território ser um processo de segurança. O que a concepção de segurança, pelo menos nós trabalhamos, ela, como disse o professor, ela é universal. Se ela é universal, ela não pode ser tida meramente no momento em que está acontecendo uma coisa. Ou seja, nós temos, como disse o Clóvis, que fazer todo o processo de prevenção. E essa prevenção só vai ocorrer se todo mundo, de fato, participar das propostas. Por exemplo, não dá mais, no século XXI, para a gente ter uma polícia militar. A Polícia Militar de São Paulo, por exemplo, ela é uma das maiores instituições desse país, mas não dá mais para ter uma organização militar numa sociedade democrática. Quando você fala em igualdade de direitos, você não pode ter uma estrutura eminentemente blocada em que nada passa. Ou seja, nós temos policiais militares que são presos porque vão falar em reunião de escola e não teve autorização, por exemplo, do comandante. Nós temos policiais militares que são punidos
porque, eventualmente, vão até o Ministério Público levar uma reclamação sem antes ter falado com o seu comandante. Ou seja, não é possível mais que nós tenhamos seres humanos trabalhando numa instituição em que ele não tem direito, nem mesmo dentro da instituição. Ou seja, a forma como esse cidadão, esse ser humano, ele vai exercer a sua função, acaba virando uma coisa que não sabe-se o que se espera na hora do conflito, do confronto, o que pode ser humano reagir. Porque se é uma polícia reativa e esse sujeito não tem direitos, inclusive, como é que ele vai reagir para garantir direitos, se ele mesmo não tem? Então, por isso que nós vemos os dados da Polícia Militar do Estado de São Paulo, recentemente, que nós vimos, de violação de direitos das pessoas, é muito alto em relação ao trabalho que ela presta, né? Então, é verdade que a Polícia Militar ela oferece uma série de resultados positivos para a população, de salvamento de pessoas, de evitar acontecimento de crimes e até mesmo prender as pessoas que cometem crimes. Mas também o seu índice de violação de direitos, de envolver inocentes, de uma letalidade altíssima a Polícia Militar do Estado de São Paulo, isso decorre exatamente de uma organização institucional que ainda é militar, né? E que não cabe mais no século XXI, inclusive no modelo democrático e que nós temos na Constituição, que você tem uma polícia que não tenha democracia e que não promova a democracia. Ou seja, uma polícia que não promoverá e não garante o que se chama de igualdade. E aí para mim, é um dos grandes dilemas que nós temos hoje no Brasil, que o que nós queremos? Nós queremos resolver os nossos problemas com a democracia constitucional, com essa conversa, com esse diálogo, esse compartilhamento, ou nós queremos resolver os problemas do Brasil só na base da marreta, do chicote, da porrada, do tiro, bala e tortura, né? Nós não podemos mais defender a polícia como meio e forma de tortura, né? Porque a tortura é um crime de lesa humanidade, não é nem um crime contra a sociedade brasileira, é um crime de lesa humanidade. O mundo não aceita mais a tortura, né? Embora a gente veja isso acontecer nos cenários de conflitos no mundo, mas nós não podemos mais aceitar que a tortura seja um meio de controle e de ação das instituições brasileiras. E, para acabar com essas violações, para terminar com esses processos de violação de direitos, nós precisamos, primeiro, desmilitarizar as polícias no Brasil. Nós precisamos encontrar para a polícia ostensiva, hoje feita um local para ela. A Polícia Civil precisa ter mais clareza no seu papel, não só uma polícia que fica só investigando, fazer o papel da Polícia Judiciária. E também as guardas municipais hoje já integraram esse sistema, ou seja, a guarda municipal em todos os locais, elas são hoje importantes no papel preventivo. E é isso que está faltando hoje, amarrar tudo isso e conceber, de fato, a segurança enquanto uma política universal. Eu vou perguntar para o professor, a questão é a seguinte, o professor é professor na PUC, professor de segurança pública, enfim. A pergunta é, qual seria essa força policial, essa segurança ideal para o futuro, né? O presente está meio complicado, mas vamos partir para o futuro. Sabe que aqui na WTC nós fazemos os programas e os temas são abordados pela visão do coach, né? Onde estamos, onde nós queremos chegar, né? Chegar nessa segurança pública almejada, desejada. Qual seria o caminho? Mas daqui a pouquinho, depois do intervalo.
WTC, 60 minutos, pela demais a TV do nosso tempo. O Wildo fazia uma explanação aqui muito oportuna sobre essa questão da desmilitarização da polícia. E eu perguntava ao professor, antes do intervalo, qual seria essa polícia, essa segurança, porque a gente fala em segurança pública, nos vem à cabeça imediatamente as forças policiais. E como nós estamos vendo aqui, não é isso. Passa por uma concepção da própria sociedade, por uma reivindicação social, passa pela academia, pelo o sistema educacional, enfim, está envolvido muitas coisas nisso. Recentemente também, professor, nós tivemos esse fato ocorrido aí que deu um pouco a tônica, foi ainda há poucos dias, de um morador de rua que, num desentendimento lá com um policial, parece que ele estava pedindo alguma coisa ali numa pizzaria e foi chamado uma polícia, enfim, houve lá uma situação e ele acabou sendo baleado e perdeu a vida, houve grande repercussão, houve missa aqui na Catedral da Sé, enfim, tem toda uma situação. Esse processo, essa polícia do futuro, essa polícia almejada, essa segurança almejada, e esses fatos que acontecem na atualidade, qual seria a relação? Como é que isso a gente poderia partir para uma realização, para uma solução de toda essa problemática, professor? Essa problemática ela não pode ser resolvida apenas com o emprego da polícia. O que nós temos no Brasil, em toda a sua história, é que questões sociais fundamentais, como direito à moradia, como direito à saúde, direito à educação, direito ao transporte público, a reforma agrária, enfim, sempre foram tratados como questão de polícia. Isso tem que ser mudado dentro da construção de um paradigma novo de segurança pública. A segurança pública não é só uma questão de polícia. A questão de segurança pública tem muito a ver com questões sociais que devem ser resolvidas como prioridade de políticas públicas. A população hoje da periferia, a população negra, o nordestino, tudo isso tem sido objeto de repressão policial. Enquanto isso ocorrer no Brasil, efetivamente nós não teremos segurança e sim a repressão pela repressão. Uma polícia do futuro, como você colocou, isso exige que nós tenhamos uma polícia que ela desenvolva suas atividades fundamentalmente para a prevenção da violência e a prevenção da criminalidade. Uma polícia proativa e não hoje, como se tem, basicamente uma polícia reativa. E nesse sentido, no caso aí desse episódio, desse morador em situação de rua, na verdade, o que se tem é que essas pessoas vivem com direitos extremamente fragilizados, na verdade, são as vítimas prediletas da repressão do Estado. Essa questão da violência, ela não é só uma violência policial. Quando na cidade de São Paulo se joga água em moradores em situação de rua pela manhã, no frio intenso, isso é uma violência descabida. Isso, na verdade, está estimulando, está sinalizando para o policial que o Estado a que ele está ligado, prioriza o quê? Prioriza a repressão, prioriza a higienização de uma população pobre, uma população excluída que se tem em São Paulo, que se tem pelo Brasil afora. Quando tem, no caso que tem ocorrido pelo Brasil, por exemplo, a repressão doentia, odienta que se faz, por exemplo, com o movimento sem terra, o movimento de moradia. Isso termina criando uma cultura de violência que vai necessariamente afetar esse policial. É claro que, nesse caso específico, esse policial exacerbou, esse policial militar exacerbou. Naturalmente, isso não é uma conduta generalizada na corporação. Eu tenho ouvido inúmeros policiais militares que refutam, que inaceitam esse tipo de conduta, mas, na verdade, ela não é incomum.
Então, isso significa que o sistema, desde a formação, o emprego, essa condição de militar, o militar não é feito, ele não é treinado para prover a segurança pública, ele é mais indicado para prover a ordem pública. Aliás, o artigo 144, o parágrafo 5º, atribui às polícias militares a preservação da ordem pública. E no Brasil, o que é ordem pública? É um sistema econômico-social extremamente excludente, com uma concentração de rendas obscenos, em que milhões de brasileiros e brasileiras jogadas no abandono, na miséria, e, por conseguinte, isso faz com que não se tenha, evidentemente, um ambiente de segurança da população. Então, enquanto não houver mudanças, inclusive no modelo econômico, a questão do emprego, a questão do primeiro emprego, e agora, inclusive, um ponto importante, essas mudanças que o governo Temer está promovendo no Brasil. A terceirização, ou seja, do trabalho, que significa precarização do trabalho, isso vai ter certamente uma incidência na segurança pública, vai ter mais insegurança pública, vai ter mais violência. A questão dessas mudanças nas leis trabalhistas, acabando com direitos de proteção ao trabalhador, com certeza vai implicar em mais violência, em mais insegurança, em mais intranquilidade, e, por conseguinte, nós vamos ter aí um caldo de cultura que vai piorar sensivelmente a segurança do povo e, portanto, mais fácil de se dizer insegurança do que problema de segurança, que é o que se tem hoje no Brasil. A insegurança pública é o que predomina e vai predominar dentro do que se tem desses novos horizontes que está se desenhando hoje pelo Brasil afora. Ô Rildo, aqui um relatório da ONU dá conta de que nós temos aí por ano mais de 50 mil homicídios, aqui entre homicídios dolosos, culposos, mais de 50 mil homicídios, que corresponderia a cerca de 11% do total do mundo. É uma guerra civil que nós estamos vivendo. Tende a recrudescer, segundo diz o professor, por conta dessa situação de instabilidade econômica e que as sanções, as ações do governo, esse governo transitório do Temer, está provocando. Você analisa também dessa maneira? Barreto, eu analiso sim. Eu, assim, com a minha concordância integral aqui com isso do professor Paz, e se você analisar esse número, se você pegar o mapa da violência, se você tirar os mortos do trânsito, que vai sobrar aqueles que morreram em situação de conflito intracomunitário, interpessoal e até mesmo em conflito com o Estado, você vai ver que esse mapa dos homicídios, eles têm local. Você vai ver que quem está morrendo aí são as pessoas que moram na periferia, geralmente são pessoas jovens e geralmente são jovens de cor negra, né? Então, isso está sendo reverberado aí há já bastante tempo para que o Estado brasileiro ele tome atenção para uma situação, quase numa situação de genocídio, porque são jovens, né, e de uma etnia e de um local de moradia. Ou seja, são pessoas que moram geralmente na periferia. Ou seja, as vítimas são as pessoas que estão numa situação de desigualdade social. Ou seja, quanto menor a concentração de renda, mais processos de violência você vai emplacar hoje no campo social. E aí não adianta você achar que a polícia vai dar conta. O professor falava, obviamente, o que tem nosso acordo, quer dizer assim, a reforma trabalhista que vai impactar na renda das pessoas hoje, né, isso certamente vai desencadear um outro processo um pouco futuro. E aí não é a polícia que dá conta. Em falar em polícia que dá conta, por que nós precisamos debater mais sobre isso? Em 1990, o professor que me corrija, nós tínhamos no estado todo de São Paulo 100 mil trabalhadores na segurança pública, entre policiais, militares e policiais civis. Hoje, em 2017, ou seja, 27 anos depois, nós temos aí talvez 130 mil. Houve um aumento aí de 30% desses trabalhadores na segurança pública.
Se você pegar em 1990, segundo dados da Polícia Federal, você tinha no estado de São Paulo cerca de 700 a 1.200.000 trabalhadores na segurança privada. Se você pegar em 2017, esse número ele salta para quase 5 milhões de trabalhadores na segurança privada. O que está sinalizando isso? Que no Estado não investe na segurança pública e que deixa como solução a segurança privada. Mas quem é que pode ter segurança privada? Quem mora nos grandes condomínios, nos bairros mais abastados, e etc. E aonde vai sobrar a violência? Vai sobrar lá na periferia, que é o único lugar que o Estado chega para atender é quando vai a polícia, porque outros órgãos do Estado têm uma dificuldade muito grande de implementar as políticas. Então, para encerrar, Barreto, o que a gente vê é o seguinte: o prognóstico futuro, no aumento dessa desigualdade, certamente aumentará os processos de violência e a polícia que está aí hoje não vai dar conta, certamente. Então, Clóvis, eu recebi uma informação aqui, professor, o Rildo, de que hoje nós temos um aspecto, né, da polícia, não seria a polícia, seriam os vigilantes, né? São vigilância patrimonial. Eu acho que seria mais isso, né? Você pode me explanar melhor. Mas foi mandado ao Congresso, parece que está no Senado, uma lei que ela privatiza, cria a polícia privada, né? Isso está sendo discutido. Como é que você vê isso, Clóvis? Você aqui que é policial, da GCM, do sindicato, como é que você vê essa situação de se criar uma nova polícia? Não creio que, diante do exposto aqui, isso resolva muita coisa. Como é que você... Então, do nosso ponto de vista, a polícia ela tem que ser do Estado, né? Não pode nem ser de governo, ela tem que ser de Estado. Embora existam em alguns países alguns modelos de polícias privadas, mas eu entendo que no Brasil não é uma coisa que caiba, né? Nós temos, os dois falaram aqui bastante bem, nós precisamos rediscutir a segurança como um todo, e isso passa por uma mudança de concepção, inclusive, da população. Que modelo de polícia que a população quer? Porque é contraditório o que a gente tem hoje, né? E incluir um modelo privado, se é privado, ele vai ser pago. Se ele vai ser pago para proteger um determinado segmento. Nós temos problemas até com os modelos públicos que, por conta de toda dificuldade, de que por muitas vezes precisa de ajuda para se manter, para se sustentar, companhias, delegacias, enfim, as instituições, e que acaba construindo uma relação que fica meio privada de certa forma, né? De certa forma, então, quando se estabelecer isso de fato, né, a polícia privada vai servir para proteger quem paga, né? Não vai servir para proteger a população como um todo. E a polícia tem que ser para proteger todos, né? A segurança é um direito de todos, não pode ser só de quem paga, tem que ser universal. Isso é um problema bastante grande. Só queria fazer uma pontuação aqui, no seguinte sentido. Eles fizeram uma digressão bastante grande aqui de todo esse modelo, e eu queria deixar para pensar um pouco. Imagina o indivíduo policial no meio desse universo todo. Todas essas mudanças que estão acontecendo por conta de questões econômicas e tudo mais, para a gente parar para pensar um pouco nisso aí, né? Como esse indivíduo funciona nesse meio. Cabeça do policial, né? E polícia já veio, a própria acepção do termo vem de polis, né? Que a cidade realmente deve ser polícia, deve ser uma coisa pública, a nossa Constituição já dizia. Nós voltamos daqui a pouquinho.
WTC 60 minutos pela demais a TV do nosso tempo. Eu gostaria aqui de mandar aqui um forte abraço lá para os meus amigos da cidade de Natividade da Serra. Natividade da Serra, uma região extremamente turística, completa 44 anos no próximo dia 13 de agosto. Vamos ver um pessoal da administração lá, vai bater um papo conosco, porque é um município que tem uma história fantástica. O município antigo foi inundado, foi criada uma nova cidade, enfim, vocês vão ficar sabendo muito mais. Aí, parabéns, Natividade da Serra, aguardamos ansiosamente a visita de vocês aqui, hein? E nós que voltamos aqui ao nosso papo, nós conversávamos aqui com o pessoal aqui, que hoje é nossos convidados aqui, o professor, o Clóvis, o Rildo, e eu gostaria de fazer uma pergunta para o professor aqui. Como é que os alunos lá da PUC, os nossos jovens, recebem essas questões da segurança, o professor? A segurança pública no Brasil hoje é um tema central. Quando se faz pesquisa de opinião pública a respeito das demandas populares, a segurança pública sempre desponta em primeiro e segundo lugares das preocupações da população. Mesmo na crise atual de saúde pública, de educação pública, a questão do desemprego, mesmo assim, a segurança ela atrai uma atenção majoritária da população. Por quê? Porque, na realidade, a questão da segurança ela perpassa por todos os sistemas. E um outro ponto importante é que não há segurança pública eficiente, democrática, como diz o doutor Hildo, se não tivermos um modelo democrático. E o modelo democrático faz com que essa questão ela seja perpassada por outras questões fundamentais, como a questão do emprego, a questão da distribuição melhor de renda, a questão da justiça social, da educação pública, da segurança, enfim, da educação. E os alunos, os estudantes, os jovens, são as grandes vítimas da insegurança reinante em nossa cidade, em nosso país. Então, é uma questão que chama atenção, faz com que tenhamos debates acalorados e, inclusive, que se exige do governo uma maior atenção à questão da segurança pública. E, mais ainda, que a questão da segurança pública seja mais debatida no âmbito da academia, no âmbito das universidades, que hoje praticamente é um assunto fora das discussões do ambiente acadêmico. É segurança pública, dever do Estado e que passa necessariamente pela sociedade. Quem faz e promove a própria segurança é a própria sociedade, o que o professor está nos dizendo, passando por seus mecanismos acadêmicos. Enfim, eu acho que a gente tem que ficar bastante ligado nisso e intervirmos mesmos e participarmos desse processo. Não, Rildo? Sim, nós temos que participar, debater, temos bastante parcimônia em dialogar, inclusive, entre os diferentes, porque ninguém é igual, cada um vem de uma história, cada um vem de uma experiência, e é preciso a gente ter essa capacidade de dialogar. Dialogar significa entender o outro, significa compartilhar com o outro das suas ideias, e significa também ouvir aquilo que o outro tem a dizer. Não há solução fácil. Esse negócio de vender segurança privada, o Brasil sempre aparece com isso, né? Reduz a maioridade penal que vai acabar. Prende todo mundo que está usando droga que o problema acaba. E não é assim que funciona, né? A nossa sociedade é uma sociedade complexa, o país ele atravessa por problemas, mas as pessoas são maduras, o brasileiro ele tem sim condições de sentar e debater com calma, respeitando sempre a ideia do outro, porque só assim que nós vamos encontrar, de fato, as alternativas e as possibilidades enquanto Estado, no sentido de fortalecermos as políticas públicas. Inclusive, nós precisamos criar a política pública de segurança, né? Não é mais possível, como disse o professor, deixar apenas as instituições como as que vão resolver o problema. Elas não vão resolver o problema. A polícia ela não resolve o problema de segurança. Ela atua, né? Nós só temos uma polícia reativa. Ela só vai onde tem um problema. Nós precisamos mexer na base desse problema. Por isso a sociedade, a academia, os policiais, os trabalhadores, os operadores da segurança pública, inclusive o setor privado,
nós temos que sentar todos juntos para debater e encontrarmos um outro modelo de segurança, que eu acho que é isso, que é a proposta, inclusive, do nosso movimento de direitos humanos. Para que haja direitos humanos, é preciso que nós façamos esse trabalho mais coletivo do que um trabalho individual. Senão, não vai ter a curto prazo, médio prazo, nenhum tipo de solução que respeite a dignidade e os direitos de todos. A resposta que a sociedade é objetiva, a resposta que a sociedade tem que ter passa necessariamente por ela mesma, né? Isso aí é uma lição, inclusive, da neurolinguística, um dos pilares do coach, que as respostas de todas as problemáticas estão em nós mesmos, né? A sociedade ela tem muita responsabilidade para com essa questão da segurança. Uma mensagem aí para nós, para os policiais aí, heróicos da GCM, porque, como disse aqui o Clóvis, a situação é a cabeça desses policiais, né? Sejam eles policiais aí militares, sejam eles a polícia judiciária, seja a GCM, como é que fica esse cidadão que é esse agente da segurança, né? Uma mensagem aí, o Clóvis, para o pessoal da GCM e para todos os policiais, né? Bom, a nossa dificuldade é exatamente isso. Tem que fomentar essa discussão. O que eu posso deixar como mensagem para os operadores é que participe ativamente, né, de todo esse processo de debate, porque nós somos parte importante do sistema. Isso tem que ser um sistema realmente, e as polícias é uma parte bastante importante do sistema, mas não é a totalidade do sistema. A gente precisa ter muita consciência disso, saber ter clareza do nosso papel, né, saber qual é a nossa parte, para que, ao mesmo tempo, a gente não se frustre, né, com os resultados que não são necessariamente os que a gente deseja, e também não adoeça por conta de achar que é o super-homem, de que vai conseguir resolver todos os problemas, né? Talvez a maior dificuldade para os operadores de segurança seja se enxergar como um trabalhador, como outro trabalhador qualquer. Isso é o que nós somos, né? Com uma tarefa importante, com um papel importante, mas um trabalhador como todos os outros trabalhadores. Temos as mesmas origens, né? O Rildo falou aqui do perfil de quem morre hoje, e assim, a única diferença que tem entre o perfil que ele desenhou e eu é a idade, né? Porque negro, da periferia, tal, eu só não sou mais jovem, mas preencho os requisitos quase todas das pessoas que morrem no Brasil. Porque se tem um pouco a concepção de que os policiais vêm de outro planeta e vem todo mundo do mesmo lugar, né? Só tem uma tarefa específica, é um trabalhador, e nós precisamos nos enxergar como trabalhador, e a sociedade precisa nos enxergar como trabalhadores também, né? Esse talvez seja a principal mensagem que a gente precisa ter nesse momento. Uma participação ativa nesse processo de debate, entender que o sistema precisa de modificação, nós somos parte importante dele, né, por conta da nossa força de trabalho, da nossa expertise, da nossa técnica, do nosso conhecimento e da nossa disposição para contribuir fundamentalmente. Um assunto que não se esgota, né? A questão da segurança pública, e eu acho fantástico, nós temos reunido aqui um representante da sociedade civil organizada, o advogado, o doutor Rildo Marques, aqui conosco, um representante da GCM, que é a Guarda Civil Metropolitana, que explanou e colocou muito bem a posição dos agentes, e um professor aqui de segurança pública da PUC, ex-policial militar, que trouxe para nós toda essa visão, essa clareza da necessidade de construirmos uma segurança que, de fato, seja segura, uma segurança pública. Queria agradecer imensamente a participação dos senhores e dizer que esse tema, pela complexidade e pela abrangência, ele não se esgota. E já fica aqui consignado o meu convite, o convite nosso aqui da Demais TV, para que os senhores voltem aqui ao nosso programa, para nós continuarmos esse debate muito acalorado e muito profícuo, que é a questão da segurança pública. Obrigado, professor. Obrigado, meu amigo Clóvis. Eu que agradeço pelo convite. Hildo. Obrigado, Barreto, e a todos os telespectadores. Hildo já é gente da casa aqui, ele está sempre nos propondo aqui umas
umas pautas muito bacanas. Obrigado, Wilton. O Wilton trouxe esses feras da segurança aqui, tá? Professor, qualquer hora eu vou participar de uma aula lá na PUC, hein? Quero estar lá presente junto com os alunos, hein? Com certeza, e os nossos parabéns pela sua coragem de trazer aqui à TV uma discussão premente, uma discussão complexa, mas de uma atualidade impressionante. Parabéns. Obrigado, professor. Eu diria uma discussão necessária. Então, fica aqui o meu convite para vocês que estejam conosco na próxima terça-feira. Nós estaremos falando aqui de política, vamos trazer aqui um grande nome da política nacional, a gente vai estar falando e vamos aproveitar e vamos cutucar esse assunto junto a ele, porque o professor já me dizia antes do programa que é difícil um partido político, uma proposta política efetiva sobre a questão. Nós vamos falar sobre isso também no próximo programa. Agradeço a você, internauta que ficou conosco nessa hora, sabe que o nosso objetivo é trazer para você assuntos de grande importância, de grande relevância, nessas manhãs de terça-feira. Uma excelente semana, um excelente dia. Obrigado a todos. Fiquem na paz. Valeu!